dia. Bom dia. É muito bom poder compartilhar. Agradeço pelas palavras. E hoje a gente está dando sequência, né, a uma série que nós nos propomos a esse ano trabalhar com cartas à igreja. Então, nós estamos nos debruçando sobre cartas, sobre as cartas que foram escritas em diferentes épocas, por diferentes personagens, que comunicam a realidade da igreja em diferentes contextos. E a intenção é nós utilizarmos dessas instruções e aplicarmos a nossa realidade como igreja. Então, são cartas contextuais, mas são cartas que falam a vida da igreja universal, a vida da igreja de maneira global. E semana passada o Felipe falou sobre Hebreus, e hoje nós vamos continuar falando sobre Hebreus, no sentido de tentarmos captar algumas coisas, e coisas que creio eu que possam ser determinantes para o nosso avanço, para o próximo tempo, que tem a ver com uma perspectiva, né? Como vemos, para onde os nossos olhos estão voltados. E para onde os nossos olhos estão voltados tem a ver com a compreensão que temos daquilo que estamos vendo. Então, o texto que eu queria utilizar de base é o Hebreus capítulo 1. E é interessante porque o texto de Hebreus, ele faz um contraponto. Então, assim, primeiramente não se sabe necessariamente quem escreveu a carta aos Hebreus. Os teólogos não têm precisão, existem suposições, né? Alguns acreditam que possa ter sido Apolo, outros creem que possa ter sido o próprio apóstolo Paulo. É muito difícil ter sido Paulo, porque Paulo ele se identificava nas cartas, né? E alguns dizem que essa carta pode até ser um fragmento, pode até ela ter se perdido em algum momento, mas isso é só um parênteses teológico, porque a gente não sabe exatamente quem escreveu a carta aos Hebreus. Mas sabemos que essa carta foi escrita a um grupo de pessoas que tinham uma familiaridade com a lei, um grupo de pessoas que tinham uma familiaridade com o contexto judaico, né? Porque ele utiliza muito símbolo da primeira aliança, né? Então ele vai falar sobre sacrifício, ele vai falar sobre o templo, ele vai falar sobre o contraponto entre o tabernáculo celestial e o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo terreno, como as coisas funcionavam. Mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Mas o ponto é que existe uma linguagem simbólica que norteava essa compreensão sobre a Escritura. E agora o autor ele já começa o texto dando um choque nos seus leitores. Então abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, que no versículo 1 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Versículo 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto ao nome que herdou é superior a eles. Então, qual é o primeiro impacto que o autor ele quer causar nos seus ouvintes, ou naqueles que estavam lendo a carta? Que é o Cristo, o Filho de Deus, ele é a imagem exata, a expressão exata do seu ser. Por quê? Por que isso causa um choque? Para um judeu, Deus ele não pode ter uma forma, ou ele não consegue compreender a forma de Deus. Então, porque isso tinha muito a ver com a época em que eles viviam e como eles eram cercados por diversas nações, os judeus eles tinham muito cuidado com o medo da idolatria. Então, Deuteronômio 4, por exemplo, diz que quando eles receberam as palavras, as instruções da lei, eles não podiam atribuir ao que eles estavam ouvindo nenhum tipo de forma, nenhum formato.
Então, isso é algo que está inculcado na mente de uma pessoa. Se você falar isso é a imagem de Deus, você instantaneamente vai haver uma rejeição por parte dele. E o autor, ele começa chocando porque ele diz Cristo é a imagem exata de Deus. Então ele está colocando o Cristo como o próprio Deus. E esse foi um motivo de grande divergência entre Cristo e a classe religiosa da época. Quando você vai ler o Evangelho de João, por exemplo, ele se identificando como Filho de Deus e se referindo a Deus como Pai, foram um dos motivos que levaram a classe religiosa a matá-lo, a persegui-lo, a não aceitar aquela mensagem. Por quê? Porque isso é uma ofensa. Então, quando você atribui Deus, diz isso é a imagem de Deus, você está mexendo em um terreno muito sério, muito sensível para esses homens. Então, esse texto ele já me chama a atenção nessa perspectiva de que ele já está apresentando em contraponto com todo o sentido da lei, com todo o sentido do simbólico que eles tinham dentro deles, está dizendo, ei, a lei ou toda a simbologia, agora ela se encontra em Cristo. Paulo diz assim, que a realidade está em Cristo. E o que isso quer dizer para nós? Quando a gente vai perceber o mundo que nós vivemos e as épocas em que nós estamos vivendo, a gente percebe Quando você vai identificar, por exemplo, nós vivemos na era da pós-modernidade. Então, a época é uma época de transição. Nós estamos transicionando da era moderna para a era pós-moderna. E a era pós-moderna, ela carrega algumas características que definem a nova forma como o homem vive, como o homem se relaciona com as coisas. Então, existem algumas características nessa era que nos posicionam dentro desse texto, como, por exemplo, o homem hoje ele não tem um conceito sobre a verdade. A verdade hoje não é absoluta, né? Então, a verdade hoje ela é relativa, ou seja, cada grupo tem a sua própria verdade. Cada um carrega uma compreensão de mundo que diz respeito ao seu meio de convivência. Isso não importa. Importa para que o que aquele grupo percebe. Não importa se aquilo está aplicado a um todo. Não importa se aquilo se aplica a uma narrativa global. Qual é o ponto? Quando o autor de Hebreus ele está descrevendo sobre a carta, quando ele está instruindo a igreja, ele está fazendo todo um panorama da história de Deus. E quando ele está falando sobre a história de Deus, o envio de Cristo, se você for perceber, no versículo 1 ele diz que Deus falou de diferentes maneiras através dos profetas. E nesses últimos dias ele falou através de seu Filho, o Cristo. Por quê? Porque tudo que foi falado, tudo que foi construído na lei, nos profetas, isso desemboca em Cristo. Então ele está dizendo, tudo que foi dito, todo aquele simbolismo, ele assume a sua verdade, a sua realidade. Cristo, ele abrange tudo isso. Então, a nossa dificuldade de lidar com a verdade, de defender as nossas próprias verdades, é porque nós não queremos ou não conseguimos compreender algo a partir de um todo. Nós não conseguimos, e é uma característica dessa época, de nós negligenciarmos as metas narrativas. Né? O que é uma meta narrativa? É uma história contada por inteiro. É uma história contada que tem um início e que ela vai ganhando sentido até você entender o final. Então, Cristo ele é o princípio, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E nessa realidade que nós vivemos hoje, nós vamos fragmentando a nossa forma de pensar. Nós vamos estruturando a nossa maneira de pensar de modo a desconsiderar coisas que nos trazem compreensão da verdade, compreensão da vida, compreensão do nosso propósito, compreensão do sentido. E o texto vai dizer que Cristo, ele é aquele que sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. A versão A Mensagem vai dizer que ele mantém todas as coisas unidas por meio da sua palavra. Isso eu achei muito interessante, porque quando ele sustenta, quando você está sustentando algo, é porque se aquilo, se você tirar aquilo que sustenta, aquilo vai cair. E se aquilo cai, aquilo quebra. E aí a gente começa a trabalhar o conceito de pecado, que é ruptura, que é quebrar, que é fragmentar. Então, se nós não temos uma palavra de Cristo, se nós não temos uma compreensão sobre quem Cristo é, e não conseguimos nos posicionar dentro daquilo que Cristo propõe,
dentro daquilo que a sua vida e tudo que a Escritura diz a respeito dele, a nossa vida, ela quebra. Ela começa nós vivemos o mundo em pedaços. Nós começamos a defender as nossas coisas, o nosso grupo, aqueles que pensam como a gente pensa. Então nós vamos nos tornando uma sociedade homo, né? Que é um conceito da época também, uma sociedade que quer tudo pelo igual. E um outro termo que é muito utilizado na pós-modernidade é a palavra desconstrução. Quem já ouviu alguém falando sobre isso? Tipo, estou me desconstruindo, né? Eu tenho que me desconstruir. E isso é totalmente contrário à verdade do Evangelho. Que enquanto os homens estão querendo desconstruir, Cristo diz, eu vou sustentar tudo. Eu mantenho tudo unido pela minha palavra. Ou, portanto, desconstruir é o que? É nós negligenciarmos, desconsiderarmos uma palavra que sustenta todas as coisas. Então, quando a gente tem aquela sensação de que quanto mais eu faço, menos sentido as coisas fazem, é porque estamos fazendo, talvez estamos fazendo, desconectados de uma verdade de Cristo, ou desconectados de uma compreensão sobre a obra de Jesus, desconectados sobre quem Cristo é. As Escrituras de Gênesis a Apocalipse, ela vai fazer referência ao Filho de Deus. Ela vai fazer referência a Cristo, a Jesus, porque Ele é a plenitude, nele habita corporalmente a plenitude de Deus. Ele é a expressão exata. Esse termo, expressão exata, fala sobre como algo que tinha sido impresso, algo esculpido. Não no sentido idólatra, mas quando um judeu escuta aquilo, ele está dizendo, se você quer saber qual é a forma de Deus, olhe para esse homem, Jesus. Que foi a mesma coisa que João no capítulo 1, ele diz, nós vimos a glória de Deus. Quando ele vê Yeshua, quando ele vê Jesus, ele diz, nós vimos a glória de Deus. Ele, encarnado, o verbo que estava com Deus, se fez carne e habitou entre nós. Então, qual é o ponto? O ponto é que nós vivemos num mundo que quer desconstruir uma verdade que só temos na palavra de Deus, que é Cristo, que é Jesus. E essa desconstrução, ela tem um objetivo, creio eu, que é infantilizar uma geração. Nós vivemos uma geração que ela tem, a partir desse ponto da desconstrução, ela tem perdido a sua capacidade de maturidade. Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo 4. Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 13. A partir do versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro por vento. Não sejamos como crianças, vou repetir. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. O que ele está falando? Que a obra, a edificação do corpo, ela é para aqueles que entendem, que têm um conhecimento de Cristo, e a partir desse conhecimento eles alcancem maturidade. E aqui existe um contraponto, porque ele diz, aqueles que conhecem a Cristo alcancem maturidade. Porque aqueles que não têm essa compreensão, eles são como crianças, levados de um lado para o outro. E induzidos, ele diz, induzidos por homens que conduzem ao erro. Homens que induzem ao erro. E o erro aqui é o mesmo sentido de quebrado, de fragmentado. O que é induzir ao erro? É te apresentar possibilidades. Quando Paulo está falando, nós estamos edificando para manter a unidade da fé. A unidade. Aquilo que só funciona de maneira
de maneira completa, conjunta, em união. E ele diz que se você não entende assim, você não tem maturidade. É como criança. Crianças que são induzidas por homens que conduzem ao erro. E o erro é quando você tem outras possibilidades. A palavra pecado nas escrituras, ela fala sobre errar o algo. Sobre você errar. É você não ter, você não estar posicionado, você está caminhando por um caminho único, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho, só existe uma verdade que nos conduz à vida. E ele diz: homens que conduzem ao erro e pessoas que seguem esse tipo de caminho são pessoas imaturas, pessoas que veem o mundo por partes, pessoas que veem o mundo a partir de si mesmo e não conseguem se posicionar dentro de algo global que Deus está fazendo. Então, esse mundo, o que ele tem nos comunicado é: estamos desconstruindo uma geração, estamos desconstruindo uma realidade de igreja, a intenção desse mundo é desconstruir, é conduzir-nos ao erro. E como nos conduzir, e como é essa condução ao erro? Nos tornarmos como pessoas infantilizadas. E crianças aqui não tem a ver com a pureza da criança. E Jesus também disse que deixe vir a mim os pequeninos, né, que no reino sejamos como crianças, no sentido de pureza, no sentido de amor, de inocência. Só que aqui ele está dizendo sobre a falta de maturidade, a não capacidade de perceber a realidade, a não capacidade de se interagir com uma verdade de Jesus. Então, isso conduz essa geração a um lugar que é distante da palavra. Estar distante da palavra é quando a palavra não sustenta mais, tudo cai. Tudo é destruído, tudo se fragmenta. E na sequência do texto de Hebreus, a gente não vai utilizar o texto, fazer uma pregação expositiva, mas a intenção é pegarmos princípios. E na sequência do texto, ele vai afirmar ou informar aos seus leitores quem é Jesus, qual é a pessoa de Cristo. E creio eu que os próximos anos eles têm muito a ver com qual é a nossa compreensão de Jesus. O outro texto que me vem à mente é Mateus 16. Abre sua Bíblia em Mateus 16, por favor. Mateus 16, capítulo 1, Jesus, o Evangelho está dizendo assim: os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhe mostrasse um sinal do céu. Ele respondeu: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Mais um momento em que ele expõe uma geração que ela queria uma relação com Cristo apenas baseada numa superficialidade. Eles queriam um sinal, que é uma característica também dessa geração que nós estamos vivendo. Uma geração que vive por sinais, que vive por símbolos, que vive pelo sensorial, que vive por eu preciso de sentir algo. Mas Jesus disse, o sinal já foi dado, o sinal já foi entregue. E ele compara aquela geração a pessoas más, perversas e adúlteras. Adúltero é no sentido de desconstruir o que é original, é de adulterar uma forma. E o mal aqui fala sobre aqueles que se posicionam de maneira contrária. Tipo, o que eu estou falando, vocês estão impedindo o avanço disso porque vocês se posicionam de maneira contrária. O que sobre mim já está exposto nas Escrituras. E vocês não compreendem as Escrituras, e vocês não querem entender a verdade, então vocês se posicionam de maneira contrária. E o fato de vocês se posicionarem de maneira contrária impede que a palavra frutifique em vocês.
Na sequência desse texto, quando Jesus reúne os seus discípulos, ele pergunta para eles: quem dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? Que é o primeiro momento em que vai aparecer a palavra igreja nas Escrituras. Lá no versículo 16, no versículo 15, quem vocês dizem que eu sou? No capítulo 16 de Mateus, no versículo 15, ele diz: quem vocês dizem que eu sou? E essa é uma pergunta que nos afeta hoje. Quem é Jesus para nós? O que dizemos sobre o Cristo? O que dizemos sobre Jesus? Qual é a compreensão que temos de Cristo para os nossos dias? Nós nos relacionamos com um Cristo religioso, com um Cristo que nós nos buscamos apenas para satisfazermos nossos prazeres, ou como se fosse uma espécie de amuleto. Nós falamos em nome de Jesus, concordando com toda a obra de Jesus, ou só falamos em nome de Jesus para ratificar uma oração que fazemos para nós mesmos? Que a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos é: que venha o teu reino, assim na terra como no céu. Então existe uma conexão entre uma verdade, uma realidade que ela quer trabalhar em conjunto, entre céus e terra, e às vezes nós vemos apenas pela nossa própria perspectiva. Vemos apenas pela perspectiva terrena, pela perspectiva humana. Só que o Cristo, ele como homem, ele quer modificar a estrutura interna humana, nos aproximar de Deus. Que ele é o caminho que nos leva ao Pai. Ele é o Filho, aquele único que pode nos revelar a verdade de Deus. Então, eu creio que nós estamos em meio a uma geração que tem a intenção de nos influenciar a um caminho de erro, um caminho de desvio, a um caminho de não compreensão, a um caminho de divisões, de fragmentação das coisas, de desconstrução de uma verdade. E a intenção é que nós consigamos permanecer. Hebreus capítulo 2 diz: apeguem-se ao que vocês estão ouvindo, apeguem-se à palavra da verdade. Porque nesses dias maus, a intenção é desconstruir, ela é modificar uma verdade, é falar uma verdade pela metade. Sabe como? A gente escuta uma coisa e tipo, isso parece que faz sentido, hein? Isso sutilmente vai entrando. Isso sutilmente vai desfazendo, desconstruindo. Outro termo que eu achei interessante estudando esse assunto pós-modernidade é a palavra desreferencialização, que é não ter referência. Quais são as referências que temos hoje? A intenção é não ter mais. A gente estava conversando ali no café. E essa geração parece que não tem uma referência ou aonde se apegar. É uma geração que não sabe bem o que fazer. Parece, como o texto de Efésios diz, a gente é levado de um lado para o outro, sabe? Tipo, e agora? O que eu faço? Quem vai falar? Quem eu escuto? Quem é a referência? Quem eu devo ouvir? Quem eu devo... E fica tudo muito confuso. É muito confuso. Tem um autor que ele fala que a pós-modernidade ela pode ser definida pela construção da Torre de Babel, que é o homem em busca do seu próprio paraíso. Ou seja, nós queremos construir um lugar onde nós nos sentimos confortáveis. E o paraíso fala sobre isso, né? Você se sentir confortável, você se sentir completo, pleno. Mas é uma construção que o próprio homem se dedica a fazer. Ele começa a construir uma torre a fim de tocar os céus e preservar o seu próprio nome. Então esse é um conceito de pós-modernidade, só que um fim disso é confusão. E quando você vai estudar sobre a época, são muitas coisas, são muitas informações. Quem aqui já se sentiu oprimido por receber tantas informações no dia? Se você acorda de manhã, liga o rádio, liga a TV, ou você abre hoje eu nem sei se a gente liga o rádio mais, né? Mas acho que é só rede social. Aí, numa negócio do celular assim que a gente faz, tem um mundo de informações e aquilo oprime a gente. Você fica assim,
Cara, o que é isso? O que está acontecendo? Isso tudo é uma intenção de nos conduzir ao erro, nos tornar pessoas não inteiras, nos tornar pessoas quebradas, fragmentadas. Pessoas que, eu vejo uma verdade ali, mas eu vejo uma verdade ali. Não, mas ali tem uma verdade. Eu estava conversando com uma pessoa e ele falou comigo assim, não, eu acredito que... Ele não falou com essas palavras, mas que todos os caminhos levam a Deus. A religião é tudo bom. Tipo assim, importa a pessoa ser boa. Aí eu falei, legal, tá bom. Eu falei, legal, tá bom, ok. Mas você acredita em tal religião? Não, tem coisa boa ali. E tal, não, tem coisa boa ali. Eu falei, mas me explica sobre essa. Aí, não, eu não entendo bem essa, mas eu sei que é assim, eu sei que a outra é assim, enfim. Não existe profundidade. Conhece tudo superficialmente. Ele passa por tudo de maneira superficial. E ele não se identifica com nada. E não tem nada ali que você possa ver uma identidade sendo construída em alguém. E um autor, o Richard Foster, ele diz algo interessante no livro dele, Celebração da Disciplina. Ele fala assim, nós não precisamos... Deixa eu ler aqui. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. A necessidade de hoje não são de pessoas inteligentes ou com mais informações, mas de pessoas com profundidade. Por quê? Porque a gente passa por um campo em que você recebe informações, nós temos um conhecimento, temos uma busca pelo conhecimento desenfreada, uma gama de informações é lançada diante de nós, mas isso não gera profundidade. Isso não gera relação. Isso gera um conhecimento muito superficial. Isso gera... Porque quando a gente quer se aprofundar, aí nós vamos começar a descobrir coisas que não são muito interessantes também. Porque quando eu quero me aprofundar numa vida comunitária, eu vou ser exposto a uma vida comunitária, eu vou ser ofendido a uma vida comunitária, mas a ofensa, a exposição, ela também funciona como uma construção. Então, em um mundo de desconstrução, a superficialidade é a característica desse mundo. A superficialidade é a característica daqueles que vivem fragmentados, aqueles que não têm um caminho a seguir. Então, quando eu decido por viver distante, eu vou conhecer Jesus apenas pelo que eu ouvi os homens dizer, como dizem Mateus. O que dizem a meu respeito? Um diz que você é Elias, outro diz que você é um dos profetas. Mas e você, o que você diz? Até que alguém fala, você é o Filho de Deus. Aí ele fala, sobre essa revelação, sobre o que você recebeu do Pai, eu vou edificar a minha comunidade, a minha igreja. Esse lugar de revelação é onde a igreja é edificada, um lugar de comunhão, um lugar onde as pessoas agrupadas, elas conhecem, recebem uma revelação do Cristo e são modificadas internamente. Então ele já passou de um nível de superficialidade, o que dizem que eu sou, o que os homens dizem, e para um nível de profundidade, o que você diz que eu sou. Isso é muito lindo. Porque isso nos convida para um lugar de palavra de Deus, de revelação. Em Gálatas, Paulo vai dizer assim, o evangelho que eu apresento a vocês não foi apresentado por uma capacidade humana, mas foi porque eu recebi de Cristo. Então Paulo teve um contato tão real com Jesus que ele apresentou aquele evangelho não a partir da bagagem que ele tinha, mas a partir de um lugar que ele entendeu tudo. E quando ele entendeu tudo, ele entendeu as escrituras, e quando as escrituras se abriram diante dele, ele pegou todo o conhecimento farisaico que ele tinha e disse, isso aqui é como esterco, não funciona para nada. Porque ele tinha um conhecimento, ele tinha acesso a uma informação superficial, a ponto de a estrutura interna, mental, e o coração dele ser modificado. Ele começou a ver tudo de uma nova maneira. Qual é o convite, se eu pudesse falar algo assim, para marcar a sua mente hoje? Que a partir de Cristo você possa ver tudo diferente. A partir de um novo lugar. Uma palavra que ela vem para unificar, para integrar, e não dividir, e não separar, e não fragmentar. Que ela possa gerar em você o desejo pelo que é profundo, o desejo por profundidade, e não ficar no superficial, daquilo que me mantém confortável.
Para citar um outro autor, ele diz assim que quando o homem... Quando um homem vira as costas para Deus, não é que ele apenas não crê em Deus, mas é porque ele acredita em tudo. Isso eu achei muito interessante. Porque quando o homem peca, ele se afasta de Deus, e Deus tem que expulsar do jardim, onde um jardim que o Éden fala significa paraíso, e paraíso fala sobre plenitude, sobre ser completo. Quando o homem ele é expulso desse lugar, o problema não é que ele desobedeceu, quando ele virou as costas para Deus, ele não acredita mais em Deus. O problema é que agora ele está exposto a uma realidade em que ele acredita em tudo. Quando eu ouvi essa fala com esse amigo, esse conhecido, me veio isso na mente. O problema é que nós acreditamos em tudo. E acreditar em tudo nos torna pessoas não inteiras. Nos torna pessoas parciais. Feitos de acordo com o mundo. Sermos integrais em um mundo parcial é um choque de realidade. Que é um convite do mundo. E eu queria convidar vocês a ver alguns exemplos sobre essa vida integral. Sobre o ser íntegro na Bíblia. O que é ser íntegro? Então, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4, texto bem conhecido, né, que a gente fala sobre Abel e Caim. Então assim, capítulo 4, versículo... a partir do versículo 2. A segunda parte do versículo 2 diz assim: Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primícias de seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado a Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu, seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: Por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Esse texto ele tem uns aspectos bem interessantes, porque aqui é o primeiro... Ele já começa dizendo que Adão teve relações com Eva. Então, foi no momento em que eles já estavam dentro de uma realidade de jardim. Quando eles são expulsos, aqui já é a inauguração de um novo mundo. Então, assim, em Gênesis 3, o homem é expulso do jardim. Em Gênesis 4, Adão conhece Eva novamente e eles começam a gerar filhos novamente. Então, aqui, o mundo em que Caim e Abel nasceu é um mundo totalmente diferente. Só que parece que existem alguns princípios que ficaram inculcados na cabeça desses homens da realidade que eles já conheciam. Então, por exemplo, o fato de eles levarem ofertas, então chegou o tempo de Caim e Abel oferecerem ofertas ao Senhor. Parece que existiam de tempos em tempos a obrigatoriedade ou a necessidade de ofertar ao Senhor, uma espécie de culto. E Caim e Abel, cada um levou a sua oferta. Só que Deus aceitou uma e não aceitou a outra. E o fato aqui, eu não quero me atentar somente à oferta, o que cada um trouxe. Mas o ponto é que Deus aceitou a oferta de um e não aceitou a do outro. E a justificativa que ele tem para isso é: se você fizer o bem, não será aceito. Então ele pergunta: o fato de a sua oferta não ser aceita não é pelo que você ofertou, mas é pela sua postura. Se você fizer o bem, não será aceito. A palavra bem aqui no hebraico, ela fala sobre uma pessoa instável. Ela fala sobre uma pessoa que não é inteira, que ela anda cambaleando, que ela anda... É como se a palavra, como se ela estivesse referindo a alguém que não está sóbrio. Sabe quando você vê uma pessoa que está
já bebeu umas a mais, e ele não consegue se equilibrar. Então é uma pessoa que não tem equilíbrio, uma pessoa instável, uma pessoa que ela não está inteiramente naquilo que ela está fazendo. Então qual é o ponto? O primeiro ponto sobre sermos pessoas integrais nesse mundo é: Caim, ele não era uma pessoa inteira. E aquilo que ele estava entregando não era importante. Por quê? Porque ele estava entregando apenas uma parte. Porque ele não estava inteiro. Ele era uma pessoa instável. E Abel, a sua oferta foi aceita porque Abel, ele consta no livro de Hebreus como um dos heróis da fé. E a Escritura diz que a oferta dele foi aceita e que o sangue de Abel, mesmo depois de morto, ainda clama. Então, ou seja, ele estava para além desse lugar. Ele estava tão inteiro que nem a morte foi capaz de separar ele desse lugar. Deu para entender? A diferença entre ser inteiro e uma diferença entre ser instável. A Bíblia vai dizer também lá em 4:12, Gênesis 4:12 diz que Caim, ele era um fugitivo e errante pelo mundo. Ou seja, agora, a partir dessa instabilidade de Caim, ele vivia como uma pessoa errante. Alguém que não tinha um sentido para a vida. Porque ele não era integral, qualquer caminho é caminho. Qualquer lugar é lugar. Aqui, igreja é o que mais tem, comunidade é o que mais tem hoje. Para quem quer se esconder e viver superficialmente, qualquer lugar é lugar. Só que, qual é o ponto que a que nível nós queremos profundidade? A que nível nós queremos construir uma identidade em Cristo? Nos descobrirmos em Cristo, a ponto de sermos profundos nessa relação. Abel, isso lhe custou a vida. Porque o seu irmão, movido por inveja, foi lá e o matou. E tem uma parte interessante que quando Deus pergunta para Caim: onde está o seu irmão? Ele diz: por acaso eu sou babá do meu irmão? Mas quem precisava de uma babá era Caim, porque ele era uma pessoa instável. Então ele julga no outro algo que ele mesmo precisava. Assim, ele era o imaturo. Ele era uma pessoa como criança levada de um lado para o outro, um errante, um fugitivo. E ele atentou contra aquele que era integralmente disposto e disponível à obra de Deus. Porque em Lucas 10, Jesus vai falar que o sangue de Abel, e ele trata Abel como um dos profetas. Ele fala: o sangue de Abel vai ser vingado. Porque essa geração é má. Lucas 10, ele vai tratar Abel como um profeta. Ele vai identificar Abel como um profeta. E quem é um profeta? Um profeta é aquele que vê pela perspectiva de Deus. Então o que Abel estava ofertando era pela perspectiva de Deus. Ele estava íntegro, inteiramente disponível. Ele estava ali de uma maneira completa. Ele estava ali porque ele tinha entendido o plano, que era: os meus pais estão num lugar que eles não deveriam estar. Então, eu quero o caminho de volta. A intenção dele era reconstruir um caminho, enquanto o seu irmão queria construir cidades. Ele queria novamente uma relação integral com a palavra, enquanto o seu irmão queria construir cidades e dar o seu próprio nome às cidades. Dar o nome do seu filho. Caim, ele vai e foge da realidade de Deus como um errante pela terra. Ele edifica uma cidade e coloca nessa cidade o nome do seu filho, Enoque. Então ele começa a edificar as coisas a partir dele mesmo, enquanto Abel era alguém que estava ofertando. Está entendendo? A questão não é o que nós estamos... a questão não é construir alguma coisa. A questão não é nós edificarmos com as nossas próprias mãos. Isso é Babel, isso é confusão. A questão é nós já estarmos posicionados dentro daquele que sustenta todas as coisas. É o texto que nós lemos. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Nós queremos nós mesmos sustentar todas as coisas? Não vai dar certo, nunca deu. O ponto é entrega. O ponto é submissão. O ponto é profundidade. Passa uma página para frente, em Gênesis capítulo 6, versículo 9, diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé era um homem justo e íntegro.
Ele era um homem justo e íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Deus tinha uma palavra de juízo para o mundo. Eu vou inundar toda a terra, porque a corrupção do homem chegou diante de mim. Mas Deus não deu essa palavra para Noé. Só que Noé entendeu a palavra que estava sobre o mundo da época. Deus vai destruir todo mundo. E Deus não destruiu Noé porque ele era um homem justo e íntegro. O homem justo é aquele que está no lugar correto, aquele que entendeu o plano, aquele que discerniu bem o tempo da sua época. Em contraste com o que nós lemos em Mateus 16, uma geração má e perversa que não consegue discernir mais os seus dias. Eles apenas querem viver por sinais. E Noé era um homem justo. Ele estava no lugar certo e íntegro, porque ele estava nesse lugar inteiramente. Ele era íntegro, estava completo naquele lugar. E por ele estar nesse lugar, de maneira completa, ele entendeu: Deus vai destruir o mundo. E Deus falou: eu vou destruir o mundo, mas vou preservar Noé. E o que salvou a família de Noé foi essa postura. Porque Noé salvou ele e a sua casa. O que salvará a nossa casa é uma postura nesses últimos dias. Por que últimos dias? Porque a Escritura lá em Mateus vai dizer que os últimos dias serão como os dias de Noé. Uma geração que a maldade vai chegando diante de Deus. A maldade dos homens vai chegando diante de Deus. E Deus fala: eu vou destruir essa geração. Mas aqueles que são justos e íntegros, eles salvarão eles mesmos e a sua casa. Porque Noé, ele teve que construir um barco no meio do deserto. Já parou para pensar nisso? Ele construiu um barco no meio do deserto, num lugar que nunca tinha chovido antes. Então Deus falou assim: eu vou inundar a terra. Mas de onde vai vir água? Não importa. De onde vai vir? O juízo de Deus virá. E juízo não necessariamente no sentido mal, mas juízo, a justiça de Deus tem a ver com Deus organizar as coisas a partir do seu parâmetro. Deus vai organizar a partir da sua perspectiva, a partir daquilo que Ele está construindo. O que nós precisamos? Ser justos e íntegros. Estar inteiramente disponíveis. Aqueles que estão submetidos. E não caminhar instáveis por qualquer lugar, construindo cidades para levar o nosso próprio nome. Ou fingimos que nada está acontecendo. Porque esse fingir que não está acontecendo nada é uma característica de superficialidade. Jesus disse: vocês sabem quando vai chover. Você sabe quando o céu está vermelho. Você sabe os sinais do tempo, da natureza, mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos, o que está acontecendo agora. Essa é uma característica de maturidade para a igreja. Essa é uma característica de maturidade daqueles que são os seus discípulos. Não ser levado por todo o vento, conduzido por homens que nos influenciam ao erro. Essa é uma característica dessa época, homens que nos conduzem ao erro. Em Gênesis 17, Deus fala para Abraão: anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Então, percebe que essa palavra ela acompanha a jornada dos patriarcas. Ela acompanha a jornada de homens que foram fundamentais na construção de uma nação que iria levar o nome de Deus, que iria sustentar uma realidade de Deus em meio aos outros povos. A integridade deve ser uma característica na nossa vida, de maneira que vai influenciar a nossa casa, e seremos salvos a partir disso, e influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Sabe uma diferença entre integralidade e superficialidade? É Abraão e Tera. Tera é seu pai. Em Atos capítulo 7, Estevão, abre sua Bíblia, em Atos capítulo 7. Entra e dorme não. Tem água, tem café ali ainda. O Paulo já foi até lá tomar café. Atos capítulo 7, versículo 1.
Estevão, diz assim, ó, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão, são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu, irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse, saia da sua terra, do meio de seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Agora abra sua Bíblia em Gênesis 12. Então grava essa informação. Estevão era um conhecedor da lei. Ele diz que Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Gênesis 12. Na verdade, Gênesis 11, versículo 31. Tera tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora, Sará, sua mulher, e seu filho Abrão. E juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã, mas ao chegarem em Harã, estabeleceram-se ali. Tera viveu 205 anos e morreu em Harã. Estevão falou que Abraão recebeu uma palavra antes, quando ele estava na Mesopotâmia, ou seja, Abraão recebeu uma palavra quando ele estava com seu pai. No capítulo 11, no versículo 31. Só que Tera, quando ele sai com a sua família, ele chega até Harã e morre. Em Gênesis 12, Deus fala com Abraão, sai do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para o lugar que eu vou te mostrar. Qual é o ponto? Abraão tinha uma palavra de Deus. Tera, seu pai, tinha uma palavra de Deus também ou não? Sim. A palavra foi para os dois. Só que Tera morreu em Harã. E Abraão avançou. Está dando para entender? A Escritura diz que em Josué, capítulo 24, diz que Tera, o pai de Abraão, ele era um escultor de ídolos. Ele era um fabricante de ídolos. Então, qual é o ponto? O ponto é que um homem que vivia por superficialidade, ou seja, ele se movia por aquilo que ele conseguia ver. Ele não aplicou fé à palavra que ele tinha ouvido, que é o mesmo termo que o autor de Hebreus vai utilizar. A palavra que vocês ouviram não foi acompanhada de fé. E por isso Tera morreu no meio do caminho. E Abraão avançou. E Abraão avançou por quê? Porque ele é considerado o pai da fé. Ou seja, o que ele tinha ouvido foi acompanhado de fé. Um homem que se moveu por superficialidade. E um homem que se moveu por profundidade. Ele imergiu na palavra de Deus. Quando a Escritura usa o termo palavra no hebraico, dabá, diz sobre aquilo que nos ocupa. Então, ouvir uma palavra de Deus é quando aquilo ocupa a nossa mente de maneira que nós só nos movemos por meio do que aquilo diz internamente a nós. Então, a palavra foi para Abraão, mas Tera não a considerou inteiramente. O seu pai não a considerou integralmente. Deu para entender? Não é simples a gente chegar no texto e chegar ao texto e forçá-lo a dizer o que eu quero. Mas existiu uma palavra sobre dois homens. E um avançou. E o outro morreu. E um ficou pelo caminho. Porque não existia profundidade, não existia aplicabilidade. O que nós estamos falando é muito sério. Profundidade e superficialidade vão ser as marcas dessa época. Aqueles que são e aqueles que não são. Aqueles que acreditam e aqueles que não acreditam. Quando assim o Senhor vier, será que Ele achará fé na terra? Porque a fé é quando eu me entrego a essa verdade. E ela me conduz, mesmo sem eu entender tudo. Aonde isso vai me levar, eu não sei. Aonde isso vai nos levar? Nós não sabemos. Mas nós temos uma esperança. Mas a fé, ela não é somente um salto no escuro, mas ela também é uma compreensão. Pela fé, eu entendo. Pela fé, compreendemos que o mundo foi criado por aquilo que não se vê. E o que não se vê é real, gente. Eu não vejo, mas ele está atuando. Nós não queremos tornar isso abstrato no sentido de... Não, existe uma atuação. E a profundidade nos permite investigar essas coisas. É o que diz em 1 Pedro 1,10, quando os profetas investigavam, eles inquiriram, eles se debruçavam diante da realidade que estava diante deles e ficavam pesquisando sobre aquilo. O que isso quer dizer? Quem é o Cristo? O que vai acontecer? Nós vivemos nessa realidade que
tem a intenção de nos mantermos desconexos. E a minha sugestão é como está escrito em Gênesis 26. Gênesis 26 diz que Isaac, ele tinha a intenção de descer para o Egito quando ele estava em Gerar. Ele estava numa terra que seu pai havia habitado. Então ele falou assim, eu vou descer para o Egito, porque havia fome na terra. Então se tinha fome na terra, Isaac falou assim, eu vou para o Egito para poder comer, poder me alimentar. Só que vem a palavra de Deus para Isaac e diz, fique nessa terra, porque eu vou cumprir em você as palavras que eu disse ao seu pai. E então Isaac fica na terra. E Gênesis 26, no versículo 18, diz assim, Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhe tinha dado. No versículo 15 que vai dizer, estes taparam todos os poços que os servos de seu pai Abraão, pai de Isaac, tinha cavado na sua época, enchendo-os de terra. O fato é que Isaac estava na terra que o seu pai já havia vivido nos capítulos anteriores. E o seu pai cavou poços naquele lugar, que era o que dava sustento para ele permanecer na terra. Só que os filisteus, que são povos invasores, eles entulharam os poços que o pai de Isaac tinha cavado. O fato é, se uma palavra sustenta tudo, se nós tiramos essa palavra, tudo desmorona, tudo vira entulho. Talvez nós vivemos uma realidade de pessoas entulhadas. Isaac precisou de chegar naquele lugar e abrir e cavar novamente os poços que os filisteus, aqueles invasores, eles não tinham direito legal sobre a terra. Mas eles queriam os poços, eles se apropriaram de algo que não era de direito deles e entulharam esse lugar. O que nos mantém na superfície é porque nós não conseguimos ver o fundo, porque tem muito entulho. E tem entulho quando não tem uma palavra e tudo desmorona, cai, quebra. Está dando para entender? Deus falou com Isaac, vai, cave novamente os poços. Cave novamente os poços, porque eu vou cumprir a palavra que eu disse ao seu pai Abraão. E Isaac entendeu que ele fazia parte de algo muito maior do que ele. Que ele estava dentro de um todo e não era tudo para ele. Ele não era somente o filho da promessa, ou seja, tudo se cumpre em Isaac. Não, tudo se cumpre em Cristo. Ele falou assim, talvez Isaac pensando, eu sou a realização de tudo. Meu pai me gerou e pronto, acabou. E Deus falou, não, vai cavar os poços que estão entulhados. Vai cavar e para você redescobrir essa palavra que eu disse ao seu pai e que eu estou construindo, o que eu estou construindo no mundo é muito maior do que o que você pode ver, Isaac. Então ele vai cavar os poços do seu pai novamente e a Bíblia diz que ele coloca os mesmos nomes que seu pai tinha dado nos poços. Porque não existe esse conceito de originalidade. Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer porque eu quero inovar. Porque a minha igreja ela é diferente, nós temos uma palavra diferente. Não, gente. A palavra está aqui. O que ele disse, o que era, o que é e o que há de vir, nós nos movemos por uma esperança. Então talvez seja o tempo de nós olharmos para dentro e vermos a quantidade de entulho que temos dentro de nós. Que não nos permita ver uma palavra. E quando a Bíblia fala sobre a palavra, ela está falando sobre a água, né? Jesus fala, eu sou a fonte de águas vivas. Então, palavra e água, elas se relacionam nesse simbolismo. E quando ele tem que tirar os entulhos, é que ele tem que ver novamente a água. Qual é o sentido daquilo? O que vai nutrir a vida dele? É tirar esse entulho, essa quantidade de informações, essa quantidade de perspectivas, essa necessidade de sermos pessoas autorais, né? essa necessidade de sermos diferentes, de sermos pessoas únicas.
Sim, nós somos pessoas únicas, mas dentro de um todo a nossa identidade é construída. Dentro de um plano, Isaac só foi entender o lugar dele no plano quando ele cavou os poços e entendeu que o pai dele já carregava uma palavra antes. Que o pai dele já estava experimentando algo antes dele. E que antes do pai dele, Noé já tinha ouvido algo de Deus. E que antes de Noé, Abel já tinha ouvido algo de Deus. E que antes de Abel, Adão já tinha ouvido algo de Deus. Nós não somos o cumprimento, a igreja de Cristo. A igreja de Cristo pode ser o cumprimento para esses dias, para essa época. A família de Noé foi salva. Abraão levou toda a sua família. A partir de Abraão, nós temos essa construção dos patriarcas, Isaac, Jacó e as tribos, e Moisés, e Davi. É um povo, e a responsabilidade desses homens era para com o povo. E homens que foram tão profundos numa realidade de Deus, que se a gente for ler a história de Moisés, de Davi, elas não têm apenas marcas bonitas, né? Quando a gente leu o Salmo 51, como foi pregado aqui há algumas semanas, não é tão bonito assim. Então, já caminhando para finalizar, a proposta de tudo isso que nós estamos tentando entender de Deus. Quando a gente chega aqui para falar, não é que está tudo claro, eu entendi, não. A gente está buscando entender de Deus. O que nós estamos buscando entender de Deus é que são tempos em que pessoas profundas podem marcar essa época. Pessoas profundas podem marcar esse tempo. Uma igreja com profundidade, uma igreja com integralidade, uma igreja que está inteiramente envolvida. E não uma igreja que apenas quer ter um padrão estético. Não uma igreja que apenas quer ser autêntica naquilo que ela se propôs a fazer. Nós não estamos querendo nos propor a fazer nada. A gente quer obedecer. A gente quer obedecer. Em Hebreus 10... Hebreus 10 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. No versículo 5 diz: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. E holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradastes. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Jesus falou, porque sacrifícios e ofertas não agradavam a Deus. A simbologia do primeiro tempo não era isso que Deus estava se propondo a fazer para se relacionar com o homem. Mas Jesus disse: mas um corpo me preparaste. E isso é a verdade. O corpo humano que Jesus assumiu na terra era a realidade. E ele diz: eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus, nesse corpo. Nesse corpo. E não no símbolo. E não naquilo que parece. Porque o símbolo é uma projeção. O texto diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, mas não a sua realidade. A característica desse mundo, vivemos pelas simbologias, né? Vocês já repararam o quanto estão em evidências os signos? Quantas pessoas se apegam, o que meu signo diz? Alguém que já leu horóscopo? Cuidado, né? Mas a gente começa a basear a nossa vida nesses fragmentos, entendeu? A gente começa a basear a nossa vida num símbolo, numa possibilidade, e signos são sinais. Mas é um sinal, é uma indicação. E Jesus disse: mas isso não é a realidade. E nós vivemos olhando a parede, vendo a sombra, mas não é a verdade. Ele dizia: eu vim, a verdade está no meu corpo. O corpo que ele assumiu, ele incorporou uma revelação e diz: eu estou aqui, Senhor, para fazer a tua vontade. Então a gente não está aqui para criar, para fazermos um teatro,
para tornarmos a nossa atuação mais atrativa para as pessoas. Mas ele diz, eu vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Isso não é atrativo, gente, porque eles mataram Jesus. Ele ressuscitou. Mas ele diz, não, isso não é nada convidativo que você está propondo. Ser profundo nesse nível não é nada convidativo. Não é nada atrativo. É melhor a gente ficar com os sacrifícios. Mas ele diz, Deus não se agradou dos sacrifícios e ofertas, mas o corpo ele me deu. E a igreja é um corpo. É a realidade de Deus. É a igreja atuando unificada em Cristo, sustentada pela sua palavra. Não vivemos por uma atuação. Queria, de alguma forma, cooperar com essa mensagem para que nós possamos nos aproximar mais de Jesus. Nos aproximar mais da realidade de Deus que está em Cristo. Em Colossenses 2, Paulo diz, Cristo é a realidade de tudo. O conhecimento e a sabedoria está em Cristo. Ele é o centro de tudo. Você quer saber quem você é? Pergunte a Jesus. Você quer saber quem você é? Mergulhe na palavra de Deus. Porque a nossa vida está escondida em Cristo. Para que quando Ele se manifestar, ela possa ser revelada a nós. Vamos orar por isso. Feche seus olhos. Feche seus olhos e, Senhor, nos ajude, Pai. Olharmos para dentro de nós e olharmos a quantidade de coisas que tem impedido o fluir da Tua palavra em nós. Se são as coisas desse mundo, se são as coisas que nós não queremos desenvolver em nós, se são as coisas que nós não queremos não nos envolver também. Nos ajude, Senhor, a entender a revelação do Teu plano através das Escrituras. Nos ajude a entender, Senhor, os dias que vivemos. Nos ajude a olhar para o futuro e sermos mudados interiormente pela esperança que nos alimenta. A Escritura diz que Abraão, ele exultou, ele se alegrou quando viu o seu dia. Abraão se alegrou quando viu o seu dia. Senhor, nos ajude a contemplarmos esse dia. Nos ajude a termos um contato com a realidade do Senhor, a realidade de Deus que está em Cristo. E sermos modificados por isso, Senhor. Nos ajude, Pai, a olhar os entulhos que estamos sustentando dentro de nós, os fragmentos, vendo as coisas por partes e pelas metades. Abra os nossos olhos, Senhor. Abra os nossos olhos. Assim como Isaías também, que viu a glória do Senhor e falou sobre o Senhor. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre Ele. Como Paulo disse, o único assunto do ministério de Paulo era Cristo. Até que o Senhor seja tudo em nós. Que nosso único assunto seja o Senhor. Que as coisas da nossa vida sejam organizadas a partir do Senhor. Que os cacos da nossa vida sejam ajuntados em Ti, ó Cristo, que é o único que pode sustentar todas as coisas unidas. Que os pedaços da nossa vida que ficaram pelo caminho e as coisas que têm ficado pelo caminho possam ser novamente unidas. Possam ser novamente unidas. Como a profecia que diz sobre um vale de ossos secos. Aqueles que estão mortos, aqueles que estão em pedaços, possam ser novamente
refeitos, Senhor, possam ser reunificados. Nos ajude com isso, Jesus. Mexa nas nossas estruturas internas. As nossas partes, Senhor. Por favor, Jesus. Por favor, Jesus. Amém.